Quatro coisas que nós precisamos saber sobre hamartia. Primeiro ponto, já tratei disso na semana retrasada, mas quero reintroduzir para os irmãos esse ponto, é o conceito de hamartia. Hamartia é uma palavra grega que não está na sua Bíblia com esses termos, hamartia, mas onde no Novo Testamento, na sua Bíblia, você encontrar a palavra pecado, saiba que esse termo pecado na sua Bíblia, lá no grego, quando Mateus, Marcos, Lucas, os apóstolos escreveram os seus livros, a palavra que eles usaram é hamartia. E o fato de nós usarmos essa expressão, ao invés de dizermos assim, 4 coisas que você precisa saber sobre o pecado, nós preferimos dizer 4 coisas que você precisa saber sobre hamartia. Mas não há nenhum capricho no uso dessa expressão. Não estamos aqui querendo ser pessoas que usam termos meramente para encher o discurso, mas o fato é que o termo pecado, conforme nós já estamos tão habituados a ouvir, ele já tem gerado um vício de significado para nós. Ou seja, nós falamos tanto em pecado, mas talvez saibamos tão pouco sobre o que é de fato o pecado. Isso porque os homens, ao longo do tempo, ao longo da história, em cada lugar, a depender da visão religiosa de cada grupo, eles têm criado os seus próprios pecados, sejam pecados culturais, sejam os pecados dogmáticos. São os homens que vão colocando o seu próprio capricho com o nome de pecado. E nisso as pessoas passam sua vida inteira naquele desejo de obediência, e passa a obedecer muitas coisas, passam a cumprir uma série de estatutos, uma série de leis, uma série de regulamentos, e com isso elas pensam que estão agora libertas do pecado, acreditam que elas abandonaram o pecado, que saíram do pecado, quando na maioria das vezes é exatamente o oposto. As pessoas estão enraizadas do pecado, estão de braços dados com o pecado, estão vivendo com o pecado, por não saberem o que a Escritura chama de pecado. Nenhum homem está autorizado a dizer o que é o pecado, senão Deus é quem deve nos dizer o que Ele entende por pecado, uma coisa tão grave da qual nós devemos nos desvencilhar, devemos nos libertar para poder viver para Deus e assim cumprir a sua vontade. Então muitas pessoas às vezes cumprem muitos mandamentos, muitos regulamentos, muitas regras, e entretanto, sem saberem, vivem mergulhadas no pecado. E portanto essa mensagem tem esse interesse em nos libertar de qualquer conceito que seja meramente humano, para não sermos escravos de vontades humanas, para não sermos escravos de mandamentos de homens, para então, de fato e de verdade, vendo, entendendo, conhecendo o problema do pecado, podermos assim então, de fato e de verdade, nos libertar dele. Portanto, o primeiro ponto das 4 coisas que eu queria apresentar é o significado. A palavra hamartia, ela significa literalmente errar o alvo. Isso implica que todo homem, ele quando criado por Deus, ele foi criado com um propósito. Ou seja, quando Deus criou você, Deus te criou dentro de um propósito dele, e Ele te criou para um propósito. Quando o homem, na sua existência, a despeito de quantas coisas, humanamente falando, boas ou más que ele faz, se não corresponderem ao alvo para o qual ele foi criado, ele certamente errará o alvo. Nós vamos entender essa questão do alvo lendo João capítulo 15, quando Jesus, falando em parábolas, ele diz que ele era comparado a uma videira, e os homens que dele procedem, comparado aos ramos de uma videira. Ele diz que esses ramos que procedem dele, nada podem fazer sem Cristo, sem estarem não somente ligados organicamente a Cristo, mas estarem ligados na consciência e no coração a Cristo, sabendo que depende do Senhor Jesus para poder produzir o fruto necessário. Jesus disse que o fruto que os ramos produzem está em João capítulo 15. Você pode ler do versículo 1 até o finalzinho do capítulo. Ele vai ensinar que o fruto do ramo é o amor.
De modo que quando o homem, portanto, ele compreende a essência da sua vida, a essência da sua existência, quando ele entende que Deus é amor e que, portanto, o homem ligado a Deus deve receber dele